faz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Pai, quem era o pai de Esaú? Isaac e Rebeca, né? Quando nasceram os dois ali, né? Um nasceu agarrado no outro ali. Então nós vemos aqui que é a mesma família e é um povo que se tornou inimigo assim ferrenho de Israel. Mesma família brigando ali, né? Amaleque, ele é neto de Esaú. Aí veio essa geração dos amalequitas. Mas quem são esses amalequitas? Era um povo nômade que habitava o sul e o leste do Mar Morto. Viviam na Palestina, moravam em tendas negras, faziam incursões rápidas e fugiam rapidamente em cada território que eles moravam. Então era um povo muito difícil de ser localizado, porque agiam com muita rapidez. Eles aproveitavam o quê? Os momentos de descuido e fragilidade das pessoas para poder atacar. Eles agiam como os ladrões de ruas, os pequenos ladrões de rua. Quando você descuida de alguma coisa, uma bolsa, um celular, eles pegam ali e você não sabe. Então esse povo, eles agiam desse jeito, querendo o quê? Sempre buscar vantagem contra os filhos de Deus. Lá em Êxodo 17, 16, e diz: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra contra Amaleque de geração a geração. Não é à toa, irmão, que a Bíblia fala de geração, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos vivos, Deus é Deus dos mortos, né? O Pai, o Filho e o Neto. Então hoje cabe como nós prestar muita atenção sobre isso, sobre os nossos filhos e os nossos netos. Ensinar para nossas gerações futuras a palavra do Senhor contra esses ataques. Amaleque, ele é fraco, como os pequenos ladrões de rua, mas ele pega quem? Os descuidados, os fragilizados na fé. E eles agem sem serem percebidos. Abram a sua Bíblia em Números, capítulo 12. Ele atacou a irmã de Moisés, Miriam, e atrasou a caminhada do povo em 7 dias no deserto, expondo Miriam à vergonha e ao isolamento. Números capítulo 12. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Podemos ler? E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Contra quem que eles falaram? E Moisés era quem? Servo, né? O pastor de Deus, né? Juiz, profeta, né? Legislador. Por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ou não falou também por nós? E o Senhor viu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois vê ele a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos, loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham.
Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Amado, tem um contexto aqui muito importante para a igreja hoje, dentro desse texto aqui. Miriam e Arão, eles representavam o grupo de sacerdotes mais próximo de Moisés. Era a família de Moisés, tinha mais confiança para junto com Moisés ali. E eles questionaram a autoridade de Moisés. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que havia na terra, mais calmo. Acho que eles não gostavam da forma que ele pastoreava. Às vezes ele demorava muito para tomar as decisões, era muito calmo e tranquilo. Mas ele era o homem que Deus tinha escolhido para dirigir aquele povo. Porque a primeira esposa de Moisés foi Zípora, filha de Jetro. E Moisés, ele passou 40 anos no Egito, 40 anos sendo pastoreado pelo pastor Jetro, depois que ele foi para o ministério dele, depois dos 80 anos, que ele foi ser o libertador do povo, com a voz de Deus, a palavra de Deus. E eles criticaram o quê? A liderança de Moisés. Por quê? Eles tinham inveja de Moisés. Deus falava com eles em sonhos ou enigmas, mas com Moisés, que era o líder, falava face a face, ele via a semelhança de Deus. Então, é mais fácil criticar do que enfrentar os problemas. Então, a inveja e o orgulho do ministério de Moisés ali causou dor e sofrimento em Miriam. E eles tiveram que ficar 7 dias, atrasou a jornada do povo de Israel em 7 dias, falta de vigilância no que Miriam e Arão estavam falando ali, como sacerdotes do Senhor. Pecaram gravemente. E Arão ali, ele reconheceu, né, o pecado, mas ele tinha que ter pensado antes dele falar. Às vezes nós falamos, depois não queremos sofrer as consequências, né? E foi pedir Moisés, né? E Moisés ali, como um homem de Deus, o que ele fez? Ele podia falar assim, não, vocês que têm que orar, vocês que causaram isso aí. Moisés falou, rogo-te, Senhor, que a cure. Então o homem de Deus, né? Você como mulher e homem de Deus é o quê? Bendizei os que maldizem e orai pelos que vos perseguem, né? Então levantar contra uma autoridade, né? Um homem de Deus é muito sério. Então nós temos que ficar muito vigilantes, né? Com as nossas críticas, né? Aquilo que nós estamos falando contra a nossa liderança, né? É para orar, não é para criticar. Amém? Glória a Deus. Então esse Amaleque, ele nunca ataca quando estamos fortalecidos. Quando ele é percebido, ele evita o quê? O confronto. Você já tentou confrontar alguém e essa pessoa foge de você? Porque sabe que você está ligado com Deus. Você já discerniu o que está acontecendo. Foge do confronto. Você chama para uma conversa, a pessoa não quer, né? Então, só você ficar atento às diversas situações e esse principado foge de você. José, na casa de Potifar, percebeu a presença dele ao evitar a mulher de Potifar e não ceder a ela. Porque o que esse principado queria tirar? Queria tirar o propósito de José naquela terra. O que Deus tinha para ele ali, ele queria tirar. Era só José cair com aquela... Mesmo ele não caiu, ele já passou, ficou preso, né? Teve que sofrer. Imagina se ele cair com essa mulher, né? Aí não era nem a justiça do homem, era de Deus que estava sobre ele, né? Então ele percebeu essa presença e a fidelidade de José... A fidelidade de José de perceber essa infiltração livrou um povo de morrer de fome e seu clã e toda a sua família. E José tornou o vice-governador da nação mais rica do mundo na sua geração. Amém? Está em Gênesis 39 e Gênesis 39 do 1 ao 12, mas nós vamos ler só o 50 do 18 ao 21. Se você depois quiser ler, a história já é conhecida, né? Do 50, do 18 ao 21. Amém? Podemos ler? A partir do verso 18, 50 e 18 diz assim: E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia,
para conservar em vida um povo grande. O que eu vou falar desse texto aqui, só uma coisa aqui. Os irmãos dele tentaram mal contra ele. Ele falou assim: vocês tentaram mal, mas Deus transformou em bem. Então tudo aquilo que as pessoas tentam de mal para você, que é fiel na casa de Deus, tem um temor de Deus, o mal se torna em bem, porque é o próprio Deus que te defende. A palavra de Deus fala: nessa luta não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Se seu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amém? Espiritualmente, esse principado, ele faz o quê? Tentando roubar o quê? As nossas bênçãos. Ele só ataca quando nós estamos desgastados e fracos. Ele só ataca na covardia. Após prolongadas lutas, então queremos o quê? Descansar. Você quer descansar, que ele vem. Ele quer o quê? Roubar as nossas bênçãos. Mas ele não pode mexer nas bênçãos que já está garantida sobre as nossas vidas. Mas ele rouba a alegria. Você fica feliz quando compra um carro, aí o carro dá um problema, você fica triste. Você ficou muito feliz quando casou, não ficou? Depois que veio os problemas, e agora? Como que eu resolvo? Agora é para você crescer, ser homem de verdade, ser mulher de verdade. Então ele quer tirar o quê? A sua alegria. Então ele age sempre na covardia. E quem enfrenta ele é o quê? É o Espírito Santo. Nós não precisamos temer ele, nós precisamos ter temente a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então nós não podemos brincar com o pecado, ele é destrutivo na nossa vida e na nossa família. E precisamos conhecer essas estratégias dele. Nós não podemos descuidar, né? Ele só ataca pela retaguarda. Então agora nós vamos no texto agora que vai trazer mais clareza para vocês sobre esse principado. Amém? Abram aí em Gênesis, Deuteronômio 25, no 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Aqui nós vamos entender um pouquinho mais. Deuteronômio, capítulo 25. Podemos ler? Só deu uns 4 aleluia ali. Tem mais aleluia, não? Ah, então tá bom. Vocês estão tímidos? Vocês estão mais tímidos que eu que estou na prova aqui, o pastor está ali me analisando. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, do 25, Deuteronômio 25, do 17 ao 19, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda. Todo quem? Os fracos que iam após ti, estando tu o quê? Cansado e afadigado, e ele não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Então ele ataca o quê? Pela retaguarda, e quando você está cansado e quer descansar. Você não está aguentando mais a batalha. Emocionalmente e fisicamente você está abatido. Aí que ele aproveita. Quando você está atento às situações, né, discernimento, ele não entra. Ele ataca só na covardia. O povo estava saindo do Egito após uma rápida comemoração da Páscoa, seguindo as orientações que Deus deu para eles, a Moisés. Moisés tirando o povo ali, então, estava feliz, estava saindo, né, do cativeiro, mas estava o quê? O povo estava, aquela transição ali, alguns escravos do Egito foram junto, aproveitaram aquela confusão para fugir junto, porque todos os primogênitos do Egito, Deus tinha matado. Então você imagina, você saindo daquela situação, o desespero que esse povo estava, tudo desorganizado, saindo de uma escravidão, fragilizado, doente, daquele modo que eles viviam ali. E aí que Amaleque aproveitou para atacar quem? Os velhos, os mais fracos e os doentes e as crianças. Aqueles que ficaram para trás. Me parece que é quase 3 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito. Mais ou menos isso. E imagina você pastorear um rebanho desse tamanho, no deserto, e você ter um inimigo que está te observando para pegar os mais fracos. Eles não só atacaram, eles mataram velho, mulher e criança para roubar. Ele não tem piedade, ele não é poderoso, mas ele é covarde. Os velhos, os doentes ficaram tudo para trás. Então ele que observa tudo, aproveitou aquela situação
para atacar o povo. Por isso nós temos que estar atentos. Muitas das vezes nós saímos vitoriosos, né, quando nós oramos por uma doença, pelo filho, pela cidade, pela igreja, pelos membros, né? Dá muitos desgastes, né, físico e espiritual. Aí nós queremos que descansar. Sempre quando tem uma vitória é que você tem que orar mais, ficar mais firme na presença de Deus. Você nunca pode, né, baixar a guarda, que Ele está de olho, né? Quando a gente recuperar de uma doença. Então foi muito desgaste, né? Muito tempo de oração, né? Pagando aquele preço de jejum, né? Então nós temos sempre orar quem? O Salmo 121. Deus revela ali que o guarda de Israel, ele não dorme, não cochila. Então a nossa oração tem que ter sempre o Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará quem? O guarda de Israel. Ele é teu que a sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele te guardará de todo o mal, ele guardará a tua entrada e a tua saída. A hora que você entrou e a hora que você sai, aonde que você vai e aonde que você entra. Ele guardará a tua, ele encerra lá, guardará a tua alma. Memoriza essa oração. O que é a alma? A alma é a sede das emoções, alegria, tristeza, né? Psique, tudo é a alma, né? Ele vai guardar o quê? Tudo isso aí, você vai ter paz em meio às dificuldades. O Deus de paz vai estar habitando sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Até que hora, hein? Oito e meia? Está faltando só 4 minutos, pastor? Sabe quando você está cansado, irritado, e a sua esposa chama para que bate papo? Você chegou do serviço? Fala para nós aí o que é. Você sabe. E você fala, não mulher, agora eu não quero conversar não, hoje eu não estou bem, não estou mal-humorado, o dia meu foi ruim. É essa hora que ele está observando. Aí o filho já vai chegar nervoso, a mulher já está estressada. Aí que ele está observando para estragar, às vezes vamos consertar isso aqui, vamos marcar um passeio. E ele está aproveitando aí para criar o quê? Confusão no lar e na família. Nós sabemos que a família é projeto de Deus, né? Então você precisa orar. Amarelo, eu quero você longe da minha casa, em nome de Jesus. Então nós não vamos ser lesados e nem roubados. Lá em Êxodo 17, 18, deixa só eu aqui para não acelerar. E chamou aquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Olha só, irmãos. Contenda dentro da congregação. O que é contenda? Desunião, confusão, conversa atravessada, cheio desse negócio. Chamou aquele lugar de Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor em nosso meio ou não? Aí o que aconteceu nesse texto aqui? Eles duvidaram. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Qualquer dúvida que nós temos sobre a provisão de Deus, o amor de Deus, sobre a salvação, a sinceridade de um amigo, é a brecha que ele precisa para entrar. Entrou dúvida, ele entra. Ele aproveita o quê? A sua ausência. Agora eu vou entrar numa parte muito importante aqui. Se estamos ausentes em nossa relação com Deus, ele entra. Eu sirvo a Deus. Como que você serve? Se você está ausente na sua relação com Deus, ele entra. Se você não leva seus compromissos a sério na casa de Deus, ele entra. Se você omite e oculta seus problemas, ele entra. Em libertação, Satanás coloca uma mordaça espiritual na boca da pessoa, a pessoa não vai confessar nunca. Confessar é aquele que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Então a palavra-chave aí é deixar. Confessar e deixar. Amém? Glória a Deus. O homem está dentro de casa, mas ele está o quê? Ausente como sacerdote. Que agora vai estar lá nos homens agora, hein? O homem está dentro de casa, mas ele não está cumprindo o papel dele de sacerdote. Minha mulher é mais espiritual do que eu sou tímido. Sacerdócio não tem a ver nada com temperamento, mas com atitude e autoridade. A mulher pode falar bem, ser atuante nas questões espirituais, mas o homem tem que assumir a responsabilidade dele como sacerdote, como autoridade da casa. Não a mulher. É papel do homem.
Mas como que a mulher vai ser submissa a um homem que não cumpre o que fala? Tem que estar falando a mesma língua. Um homem que não tem caráter, fala uma coisa e faz outra. Quem vai ser submisso a uma pessoa assim? Ninguém. E submissão, no original, significa estar sobre a missão do outro em confiança. Mas como que a esposa vai estar sobre a missão do marido se ela não confia nele? Ele não passa segurança, ele não passa confiança para ela. Ele não cumpre o papel dele. O homem é a lei e a mulher é o quê? O cumprimento da lei. Então, o Amaleque vai atacar o quê? Na nossa ausência. Se estamos ausentes como pai, ele entra. Ausente como esposo, porque tem a função do pai e do esposo, ele entra. Ausente como mãe, ele entra. E ausente como esposa, ele entra. Ele entra no casamento quando não tem diálogo, quando falta diálogo entre os dois, né? É estar sem ser presente, não tem compromisso com a igreja. O filho precisa da mãe, mas ela está cansada, estressada, nervosa, trabalhou o dia inteiro, não tem tempo para o filho. Ela está o quê? Como mãe, ausente. Aí Amaleque vai fazer o quê? Ele vai fazer o papel, né, de graça, sem cobrar nada, né, para educar aquela criança sem cobrar nada. Por quê? Vai enchendo a criança de entretenimento. Aí depois, minha filha está rebelde, aos 13, 14 anos, eu não sei por que está assim. É porque não teve pai e não teve mãe. O filho tornou desse jeito, sem pai e sem mãe. Aí essa unha grande que cresceu agora, porque ela não foi cortada na infância. Ela teria que ser cortada na infância, ela não foi cortada, agora está grande, está dura, está difícil de cortar, né? Então ser pai e mãe é fácil demais, não é, irmão? Ser pai e mãe não é muito fácil. Mas agora, ser amigo e respeitado por eles é um grande desafio. O pai sai para trabalhar de manhã e chega de noite. A mãe sai para trabalhar de manhã e chega de noite. Quem que cuida dos filhos? Amém? Amém. Então nós precisamos orar sempre o Salmo 121, pedir ao Espírito Santo discernimento para não sermos atacados. Bom, Deus criou o casamento por uma única razão, para testar seu amor, sua fidelidade e sua obediência. Seu amor, sua fidelidade e sua obediência. Amém, irmãos? Amém. Tem mais 5 minutos, né? Vamos lá voltar para Êxodo 17. A partir do 8 fala assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Espada significa o quê? Palavra. Jesus venceu Satanás na tentação pela palavra, né? E disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos olhos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Irmãos, no começo aqui, Moisés dá uma ordem, né, para Josué. Você lembra que Josué fala assim, no final do livro dele lá: quanto a vocês, não sei, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. A geração de Josué toda serviu a Deus. As gerações de hoje, elas reclamam de tudo. Elas reclamam do pai, da mãe, da igreja, do governo, reclamam de tudo. Uma geração muito difícil de ser entendida, né? Não é igual a de Josué, né? Eu e minha casa serviremos o Senhor. No 9 aqui, Moisés manda ele escolhe-nos homens e sai.
Não precisava dele levar muitos homens, escolher aqueles que realmente eram homens sérios, que Josué também sabia. Para escolher, não era para pegar qualquer um e levar para essa guerra, porque estava indo para uma batalha. E Moisés sobe para o alto, né? No alto, Moisés simboliza ali a palavra de Deus, a libertação. Jesus como nosso libertador. E Josué no vale, né? Que é a tipologia do Espírito Santo, né? Josué era um estrategista de guerra. Simboliza o que? Nossas batalhas na rua, no trânsito, na casa, e o Espírito Santo nos fortalecendo. E a palavra no alto, ela tem poder. Nós não podemos deixar a palavra cair na nossa vida de jeito nenhum. O que tem que prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Essa pedra ali, ela simboliza que Josué, que a palavra estava em cima, era a rocha, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, Moisés estava cansado, braços pesados. O braço, ministério, às vezes o pastor está cansado, não está aguentando a luta, é aonde que tem que ter aqui os intercessores para chegar, não, dar uma palavra de confiança, está ali junto, orando, intercedendo. Não é para, né, uma vara acabar de tecer um comentário negativo. Então Arão e Ur ali significam os intercessores, né? Estavam ali do lado de Moisés o tempo todo sustentando, né? E Josué lá em cima batalhando. E ele passou Amaleque, o povo dele, ao fio da espada, né? Que simboliza a palavra de Deus. Nós vencemos hoje o mal com a palavra de Deus. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus, né? Ela prevalece para sempre. E Deus vela pela palavra dele. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade. Passa a palavra para você.